Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem nesse momento de isolamento, né? Hoje nós vamos trabalhar um novo tema. Muito embora nós tenhamos que trabalhar também, talvez na próxima aula, ordens de serviço, né, que não foi visto. Mas independente disso, vamos hoje conversar um pouco sobre a NR3, embargo e interdição. Vou tirar minha carinha aqui para não ficar assustando vocês. E vamos lá. Muito bom, gente. Então, como eu falei, agora a ideia é trabalhar embargo e interdição, que é NR3, é uma nova redação. Eu já disponibilizei o link da norma na sala virtual, que aliás eu acredito que esteja aqui no próximo. Aqui, isso. Então tá aqui. Esse é a norma direto lá do site da Secretaria do Trabalho, né? E atualizado desde setembro de 2019, então tá bem bacana. E houve muitas mudanças substanciais, inclusive a norma NR3 que foi trabalhada com a turma do ano passado, né? Ok. Então eu separei algumas coisas mais importantes na minha ótica. Muito embora a norma ela tá bem enxuta, né? Ela tá bem singela. São 6 páginas, eu acho que relativamente bem escrita, inclusive, com temas extremamente pertinentes, né? E com uma ação técnica muito mais aprofundada do que na versão anterior, que se limitava a falar basicamente de embargo e interdição, né? Basicamente falava disso aí, não muito mais coisa. Agora não, agora já falou um pouquinho mais, né? Já existe já uma discussão sobre a análise do risco, que eu acho muito bacana. Mas enfim, os objetivos da NR3 apresentados na norma são basicamente estabelecer as diretrizes da caracterização do risco grave e iminente e os requisitos técnicos para que se tenha a caracterização do risco grave e iminente, evidentemente. Isso é legal porque a norma ela tenta tirar a subjetividade da análise de risco, né? Até para a questão de classificar como um risco grave ou iminente, aliás, perdão, para classificar como risco grave e iminente, para dar suporte, digamos assim, a questões de embargo e interdição. Então ela tenta tirar a subjetividade e ela nutre com uma condição de tomada, de formar decisões, tomada de decisão, né, consistente, de forma proporcional e transparente. Então isso é o grande objetivo da NR3. Em relação a algumas definições que eu separei, evidentemente essas definições são para o contexto da norma, tá, gente? Então pode ser que você encontre outras literaturas que possa dar definições, digamos assim, bastante obtusas em relação a isso que é apresentado aqui. Mas é importante lembrar que essas definições são definições utilizadas na norma, para a interpretação da norma, né? Então, risco grave e iminente, nós podemos entender como toda condição ou situação de trabalho em que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Tá? Então, uma situação dessa é considerada um risco grave iminente. Então, é uma situação onde pode acontecer o acidente, onde pode acontecer e a severidade do acidente ela é alta, né? Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição de situação de trabalho que caracterize o risco grave e iminente ao trabalhador. Então, o embargo e interdição são medidas tomadas pela fiscalização do trabalho, no nosso caso, não por nós, né? Nós como profissionais da área de segurança do trabalho, nós não podemos utilizar a NR3 para fazer embargo e interdição, porque isso é uma ferramenta da Secretaria do Trabalho,
mas nós temos que entender esse mecanismo, onde eles têm sim o poder de fazer embargo e interdição. O embargo, gente, implica na paralisação parcial total da obra. Então, quando eu falar embargo, é embargo de obra, ok? Então, condiciona obra na palavra embargo, embargo de obra. Obra é uma coisa que está sendo construída, está sendo feita. Existem vários tipos de obras, mas é uma coisa que está sendo criada. Se paralisar por exemplo, um prédio, uma empresa está construindo um prédio. Se paralisar a construção do prédio, nós estamos paralisando a obra. Isto é embargo, tudo bem? Já a interdição, ela implica na paralisação parcial ou total da atividade, da máquina ou equipamento, do setor de serviço ou estabelecimento. Então aqui eu já tenho uma atividade em curso. Aqui eu tenho uma empresa, eu tenho um setor de serviço, enfim, aqui eu tenho uma situação onde eu não vou, onde eu tenho que paralisar aquela atividade, né? E isso é interdição. Então, entenda que interdição e obra tem um significado muito parecido, só que a aplicabilidade das palavras é um pouquinho diferente, tá? Obra, nós podemos entender por alguma coisa, uma construção, né? Uma montagem, uma construção. E interdição para atividade, né? Então eu vou interditar uma máquina, vou interditar um equipamento e eu vou embargar uma obra, né? Mais ou menos essas as palavras-chave, tá? E o auditor do Ministério da Secretaria do Trabalho, né, deve adotar o embargo ou a interdição, conforme o caso, na menor unidade onde for constatada a situação situação de grave e iminente risco. O que ele quer dizer aqui? Olha, se eu tenho uma situação onde é passível de interdição, tem uma máquina que está operando sem as devidas proteções, a fiscalização do trabalho não pode ir lá interditar a fábrica, ele vai interditar a máquina, entendeu? Então é isso que está falando esse item da norma, que tem que ser na menor unidade possível, né? Evidentemente que consiga coibir o risco, né? Na caracterização do risco grave e iminente, eu trouxe aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, a caracterização do risco, né, de grave e iminente deve considerar a consequência e como o resultado potencial, né, como o resultado ou o resultado potencial esperado de um evento, conforme a tabela 3.1. Mas assim, a consequência. Ele tem que considerar a consequência, né, o que acontece se houver um acidente, o que vai acontecer como consequência, né? E a probabilidade. A gente pode entender isso aqui como severidade e probabilidade. Então a severidade, o quanto severo vai ser o risco, ou a consequência, e a probabilidade. Qual a probabilidade? Qual a chance de que ocorra esse evento, esse acidente, por exemplo. O risco deve ser expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência, ou seja, o risco não é só a consequência. Ele é também a probabilidade. Então aqui fala muito bem. O risco deve ser expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento e a probabilidade, ou seja, da gravidade e a probabilidade. Um evento gravidade alta, probabilidade remota, ele é um risco X. Mas um evento de severidade alta e probabilidade alta é bem diferente, né? É isso que ele quer dizer, tá? Na realidade, usando duas métricas para ser avaliação do risco. Deve ser avaliado pela severidade e deve ser avaliado pela probabilidade de ocorrência, tá? Ele usa aqui consequência, então deve ser avaliado pela consequência, né? E pela probabilidade de ocorrência. E a classificação das consequências, ou severidade, deve ser efetuada de acordo com o previsto nas tabelas aqui 3.1
e a classificação das probabilidades de acordo com o previsto na tabela 3.2. Eu nem citei as tabelas antes ali, nós vamos ver na sequência. É que assim, a norma ela traz duas tabelas bem bacana para se fazer essa mensuração. Tudo de forma a tirar a subjetividade da avaliação do auditor fiscal. Lembra, gente, não sei se eu me fiz claro no início desta aula, né? Essa norma, ela fundamentalmente é uma norma para aplicação pelo auditor fiscal, né? Pela Secretaria do Trabalho. Nós temos que conhecer, porque nós temos que entender como é que ele faz. Ela não estabelece que a gestão da empresa tem que seguir o que está sendo apresentado na NR3. Em hipótese alguma. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma métrica, né? Então, assim, dentro de uma organização de segurança do trabalho, se não se tem nada, aqui é um bom começo para se começar as análises, né? Bastante interessante. Mas, de fato, é uma ferramenta da auditoria do trabalho. Aqui tem as duas tabelas, né? A 3.1, que é a classificação das consequências, e a 3.2, a classificação das probabilidades. Então vamos lá. Classificação das consequências ou severidade. Então está aqui. Consequência. Eu prefiro o termo severidade, né? Severidade. Morte, severa, significativa, leve ou nenhuma. Se não tiver nenhuma consequência, é nenhuma lesão ou efeito à saúde. Se for leve, pode prejudicar a integridade física ou a saúde do trabalhador, provocando lesão que implique incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Ou seja, ele se machucou, mas ele vai ficar afastado por até 15 dias e depois volta ao normal, né, sem sequela. Então isso é considerado leve. Pesado, né, para ser considerado leve, né? Mas tudo bem, é leve pela norma. Significativa. Ele pode prejudicar a integridade física ou saúde do trabalhador, provocando lesão que implique incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Passou de 15 dias, já é considerado significativo. É assim, gente, sofreu um acidente, machucou, quebrou o braço, né? Sei lá, fez um corte no antebraço ou em alguma junta. E aí aí ele foi para o hospital, ficou afastado, o médico afastou ele por 13 dias. Isso é o que nós consideramos como leve. Ele foi para o hospital e vai ter que fazer fisioterapia, vai ficar afastado por 3 meses. Isso é uma consequência significativa, entendeu? Severa. Pode prejudicar a integridade física ou saúde do trabalhador, provocando lesão ou sequela permanentes. Então, se é um efeito temporário, ele vai estar entre leve e significativo. Se for permanente, aí é severo. E se, caso o trabalhador venha a óbito imediato, ou mesmo que um dado risco possa levar a óbito posteriormente, nós consideramos como consequência morte. Ok? Na tabela 3.2, a classificação das probabilidades que estão entre rara, remota, possível e provável. Rara. Medidas de prevenção adequadas e com garantia de continuidade dessa situação. Uma consequência não é esperada, não é comum na sua ocorrência extraordinária. Isso é raro. Remota. Medidas de prevenção adequadas, ou seja, existem medidas de prevenção, isso vale para anterior também. Existem medidas de prevenção e elas são adequadas. Mas aqui, no caso da rara, ela está adequada, totalmente adequada e com garantia de continuidade, ou seja, garantia que ela vai continuar protegendo. No caso da remota, não tem como garantir totalmente, porque existem pequenos desvios. Então, existem pequenos desvios, existem pequenas falhas na proteção. Ainda que em funcionamento, não há garantia que sejam mantidas sempre ou ao longo do prazo. Então pode ser que alguém vá lá e desligue, desabilite, tire a proteção, alguma coisa assim, não tem como garantir.
Uma consequência é pouco provável que aconteça, quase improvável. Ou seja, se for pouco provável, quase improvável, é remota. Agora, se as medidas de prevenção apresentam desvio ou problemas significativos, não há garantia de que as medidas sejam mantidas. E uma consequência talvez aconteça com possibilidade de que se efetive, ela é factível de acontecer, então isso é possível. E é provável é medidas de prevenção inexistentes, não tem medidas de prevenção nenhuma, ou reconhecidamente inadequada, ou tem, mas não funciona, e é esperado que aconteça algum acidente, né? É uma consequência, com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. Então, recapitulando, provável, ou porque pode acontecer e não tem proteção e deveria ter, precisaria, ou a proteção que tem não serve, né? E existe grande probabilidade que aconteça, então é provável. Possível, ela tem proteção, mas a proteção ela não é assim absolutamente eficiente. ela tem algumas falhas, né? Ou então não tem como garantir que aquela proteção sempre vai estar lá. Tipo, o operador tem que usar protetor respiratório, não tem como garantir que ele vai estar sempre usando. Então é possível. E uma consequência talvez aconteça com uma certa probabilidade que se efetive, né? Então é possível. Remota. As medidas de prevenção são adequadas, mas tem pequenos desvios nessas medidas de proteção adotadas. Mas ainda assim não tem garantia que sejam mantidas sempre ao longo prazo. Não dá para garantir que as proteções vão estar lá, vão estar funcionando. Mas a consequência de acontecer é pouco provável, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, quase que não, né? É remota. E a rara, as medidas são adequadas, com grande garantia de que essas medidas de segurança continuarão lá presentes, e a consequência não é esperada, né? Não é comum que aconteça o acidente. Então essa é a classificação, né? Você vê que é muito mais previsível, no sentido de que nós podemos facilmente definir essas classificações como consequência e classificação usando essas duas tabelas, não é um negócio. Ou seja, se você analisar, eu analisar, outro colega analisar, provavelmente a gente vai chegar em classificações muito parecidas, né? Essa é a ideia. Não ficou mais tão intuitivo. Depende da fiscalização, ele vai achar que é grave, o outro vai achar que não é tão grave, né? Já melhorou um pouquinho isso aí. Aliás, melhorou bastante. Na caracterização ainda do risco grave iminente, né, deverá ser estabelecido o excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual e o risco de referência, ou seja, o objetivo. Aqui ele fala o seguinte, que a norma ela prevê que não se vá avaliar o risco, mas o excesso de risco, entendeu? A diferença, o gap, a diferença entre o que deveria ter e o que tem, entendeu? Então isso é legal porque é um conceito mais moderno de análise de risco. Então avaliar o que deveria ter e o que tem, né? O que se esperava que tivesse, né? Qual é o objetivo que deveria ter, né? Qual seria o risco que ele deveria estar correndo ali, nesse caso, né? O risco aceitável, digamos assim, que ele deveria estar correndo, e o risco que ele está correndo propriamente dito. Em outras palavras, gente, esse primeiro item aqui da caracterização, ele deixa muito claro que, olha, não é zerar risco, não é isso. É trazer o risco para um patamar que é aceitável. É isso, entendeu? O excesso de risco representa quando o risco atual está distante do risco de referência esperado após a adoção de medidas de prevenção. Ou seja, o excesso de risco é aquele risco que atendida ou feita algumas situações de proteção, ele ainda existe e ele é diferente daquilo que deveria ser
caso tivesse as proteções, caso tivesse o mínimo, digamos assim, esperado de segurança, de ação de segurança. Para estabelecer o risco, o excesso de risco, deve-se seguir as seguintes etapas. Primeiro, avaliar o risco atual, levando em consideração as medidas de controle existente, utilizando a classificação indicada nas colunas do lado esquerdo da tabela 3 ou 4. Já vou mostrar isso para vocês. Estabelecer o risco de referência, utilizando a classificação das linhas, né, nas tabelas. E determinar o excesso de risco por comparação entre o risco atual e o risco de referência localizado na intersecção dos dois pontos na tabela. Isso a gente vai ver na prática como que é, mas basicamente é isso. Tá? A gente vai avaliar o risco atual, o risco de referência e determinar o excesso de risco. Tá? Para ambos os riscos, atual e de referência, deve-se determinar a consequência em primeiro lugar, e em seguida a probabilidade. Tá? Então, primeiro a consequência, depois a probabilidade. E aí sim, no caso eu mantive aqui a palavra auditor fiscal, porque é para lembrar que é ele que aplica isso, né? O auditor fiscal do trabalho deve sempre considerar a consequência de maior previsibilidade de ocorrência. Se quando tiver várias, né, ele tem que considerar de maior. Nos requisitos de embargo e interdição, né, então vamos ver, são passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou o equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, ou seja, o quanto rápido que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo, tá? São passíveis de embargo ou interdição a obra, a mesma coisa, né? Atividade, máquinas, equipamentos, setor de serviço, estabelecimento com a brevidade que a ocorrência exigir, consideradas as circunstâncias do caso específico, quando o auditor do trabalho constatar a existência de excesso de risco substancial. O auditor fiscal do trabalho deve considerar se a situação encontrada é passível de imediata adequação. Porque se for passível de imediata especificação, então aí entende-se que a interdição ela não caberia. Não é que não caberia, na realidade corrige-se imediatamente e não se interdita, essa é a ideia, né? Concluído pela viabilidade de imediata adequação, o auditor fiscal do trabalho determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e adoção de medidas de imediatas medidas de prevenção e a precaução para o saneamento do risco, que não gerarem riscos adicionais. Então, se é passível de imediata adequação, viabilidade de imediata adequação, ele vai determinar a necessidade de paralisação das atividades, mas assim, aquela paralisação já arruma aí, né? Então tá aí, ó. Paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e adoção imediata de medidas de prevenção, entendeu? Então assim, dependendo do caso, ele pode já na mesma hora, paralisa, resolve, pode voltar a funcionar, entendeu? Essa é a ideia. Não são passíveis de embargo e interdição as situações com avaliação de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Então, moderado para baixo não pode fazer interdição. Tá, ok? Nem embargo. Ok. Aqui as duas tabelas que eu queria mostrar. A tabela 3.3 e a 3.4, elas são praticamente iguais, né? Pode-se dizer. Lógico que vai mudar a classificação aqui vai mudar, mas a ideia é a mesma, então a gente pode concentrar em uma, né? A 3.3 ela é uma tabela de excesso de risco, exposição individual ou reduzido o número de potenciais vítimas. Então pensa o seguinte, olha, é uma situação onde poucas pessoas podem se vitimar, e aqui muitas pessoas podem se vitimar, né, simultaneamente. Então a gente tem que pensar, se a gente pensar assim, por exemplo, numa contaminação, uma questão assim de contaminação ambiental, um vazamento de gás, nós estamos falando aqui, ó, talvez na 3.4. E se a gente pensar assim no risco de operação de máquina, provavelmente nós estamos falando aqui na 3.3. São poucas pessoas.
né? Aqui já é mais um coletivo, né? Bom, consequências: nenhuma, leve, significativa e morte severa. Aqui eu tenho consequência e probabilidade, nenhuma e rara. Leve, remota, possível e provável. Tá? Então são as consequências. Significativa, remota, possível e provável. E morte, ou severa, remota, possível e provável. Então está aqui. Essa é a classificação em relação à consequência. Em relação à probabilidade de referência, né? Ela é possível, remota ou rara. Aqui entraria na consequência de referência, morte severa, significativa e leve ou nenhuma. Tá? Então, basicamente, essa tabela, né, é igual para os dois casos, né, só muda os valores. Qual que é a ideia aqui? Que eu vou pegar, eu vou analisar a situação atual, classificar e achar uma linha. E eu vou analisar a probabilidade de referência, né? Ou seja, o que nós esperamos, né, que tivesse ali. E vou analisar como seria. E aí eu vou achar a intersecção. Extremo substancial é porque é possível, é passível uma interdição. Moderado, pequeno e nenhum não é passível interdição. Isso não significa que não tenha que resolver, entendeu? Só não é passível a interdição. Vamos ver uma aplicação? Aqui nós temos uma situação de um soldador, né? Sei lá, vamos analisar o risco nessa atividade, né? Então eu já identifiquei um risco. O risco que eu identifiquei foi a falta de proteção aqui, ó, no braço dele, né? No cotovelo e tal. Ele está com essa parte exposta, né? Melhor. Ele está soldando arco voltaico, radiação ultravioleta. Então aqui nós temos a radiação UV, ultravioleta. E um dos efeitos que essa radiação ela pode trazer é queimadura, né? E a probabilidade de câncer de pele, no caso. De pele, ok? Esses são os efeitos. O que ele deveria estar usando? Uma proteção aqui, né? Uma proteção de raspa, né? Então falta uma proteção de raspa. Para falar a verdade, falta um avental, né? Eu teria que estar usando um avental aqui. Muito bem. A camisa dele também é o problema. É problema também, porque ela não garante a proteção UV. Então ele teria que estar usando um avental aqui. O corpo dele está faltando um avental, né? Falta uma vestimenta aqui. Mas de qualquer forma ele está aqui submetido a esses dois riscos: queimadura e probabilidade de câncer de pele. Eu acho que a questão do câncer de pele é o mais significativo, porque a queimadura já é mais difícil dele ter. Até porque essa região aqui com maior probabilidade de queimadura, ele está usando luva, né? Então o braço é menos, mas ele está tendo uma probabilidade, né? Então, o risco atual, né? Consequência. Olha, vamos lá na consequência. Na realidade eu vou pegar essas duas tabelas e vou levar lá para o final, que eu acho que ela vai ser importante para nós, né? Só para a gente não fazer tão empírico. Aqui. Então vamos trazer aqui. Que coisa, mas tudo bem, tá? Então vamos aqui. Então tá aí. Consequência, gente. Vamos voltar aqui e vamos analisar essa consequência, né? Consequência. Atual, tá? Vamos analisar atual, que é essa daqui, ó. Estamos analisando aqui a atual. Olha, classificação do risco atual. Então, atual, qual é a consequência?
Morte? Não, eu não diria morte, né? Assim, consequência morte, não. Severa, pode prejudicar a integridade física ou saúde, provocando lesão. Vamos voltar aqui, ó. Nenhuma lesão ou efeito à saúde? Não, ele não é nenhuma. Esse aqui leve, pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique incapacidade temporária? Não, gente, não. A queimadura sim, mas a probabilidade de câncer de pele não. A probabilidade de câncer de pele não vai ser. Ela não vai ser temporária não. Então esses dois aqui matou. Eu estou entre esses dois aqui, ó, morte ou severa, né? Morte ou severa. Então tá, vamos continuar. Pode prejudicar a integridade física e ou saúde, provocando lesão ou sequela permanente? Eu vou na severa, tá? Pode ter a morte? Pode, mas eu vou na severa aqui, tá? Eu vou na severa. Essa é a situação atual. Então na realidade severa não, é significativa, né? Eu falei errado. Aqui, ó. Aqui tá como, não, é severa mesmo. Tá como severa, consequência severa. Então vamos aqui, risco atual, consequência. É a mesma. Severa e morte tá tudo aqui junto. Sim. Probabilidade. Eu vou falar para você que é possível, não é provável, tá? Porque é uma probabilidade, é possível. Não posso falar que é remota e nem posso falar que é provável. Provavelmente ele vai ter. Não podemos afirmar isso, porque câncer é um efeito estocástico, estatístico. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Falar que não tem também não dá. Então, falar que é remoto não dá. Eu diria para você o seguinte, olha, é possível, perdão. É possível. Então, beleza. Então achei já a minha coluna aqui, ó. É possível, e a minha coluna, eu vou usar esse aqui que é melhor, né? E a minha coluna é essa aqui, ó. Olha, é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui é minha coluna, minha linha, perdão. Agora vamos analisar a de referência, tá? A de referência ele está usando a rospa de raspa, tá? Bom, qual que seria a consequência? Ainda seria a morte e a severa, né? A consequência do risco seria isso, porque eu não vou eliminar o risco, mas eu vou diminuir a probabilidade de ocorrência. Aí na probabilidade de ocorrência, eu iria dizer o seguinte, olha, se ele usasse a proteção de raspa, seria rara, né? E a gente veio aqui identificando o risco como extremo. Ficou ruim aqui a minha marcação, mas é um E. Eu vou apagar aqui só para você ver que é um E, né? Eu vou apagar aqui dentro, ó. É um E, ó. Tá vendo? É um E. Então o risco aqui, ó, meu excesso de risco, vamos colocar aqui, ó, excesso de risco, ele é extremo, né? Deixa eu ver se eu não deixei passar alguma. Ele é extremo. Beleza? Entendeu mais ou menos? Mais ou menos, né? É difícil. Ou nem tanto. Vamos copiar esse cara aqui pro próximo, que nós vamos precisar também. E vamos ver aqui, Ctrl V. E vamos no outro também. Ctrl C. E vamos por aqui, Ctrl V. Ele põe exatamente onde estava, né? Peguei uma outra situação, gente, pra gente avaliar, tá? Uma outra situação. Olha, aqui eu tenho um arco de serra. Eu tenho uma serra de bancada, uma serra circular de bancada, né? Então, assim, o que eu vejo aí? Né, assim, eu vejo que falta um EPC, faltam proteções esse disco aqui. Ele está muito vulnerável. Se a pessoa vir com a mão, ela pode perder a mão, né? Então, vamos analisar essa situação aí, né? Primeiro vamos analisar
Vamos analisar o... Cadê aqui? Aqui. Então, a primeira coisa, vamos analisar a questão da consequência. Isso, nenhuma consequência? Não. A consequência que pode ter assim, se ele encostar a mão aqui, ela não é. Leve. Veja, se ele encostar a mão aqui, essa consequência, ele pode perder a mão, pode perder dedo, né? Então, eu acho que é entre severa e morte, né? Morte não, mas severa, concorda? Porque não vai ser incapacidade temporária. Pode ser uma capacidade permanente, depende, né? Depende do que ele se machucar. Então, eu acho que pode ser severa. Mas, por outro lado, também podemos classificar como significativa. Por quê? Porque a gente pode entender o seguinte, olha, ele não vai ficar incapaz, né? Ele vai ficar incapaz temporariamente, mas depois ele volta sem essa incapacidade. Mas só que, na realidade, não, ele vai ter, sequelas permanentes. Então ela é severa porque vai ter sequelas permanentes. Então beleza. E qual é a probabilidade de ocorrência disso? Né? Provável, possível, remota ou rara? Olha, rara não é, né, gente? Remota, vamos pensar aqui, medidas de prevenção inexistente e reconhecidamente inadequada. Isso aí. Consequência esperada. É esperada. Com grande probabilidade que aconteça. É provável. Entendeu? Então, beleza. Então, nós chegamos aqui. Vou fazer aqui. Ele é severo, né? E ele é provável. Então, essa última aqui, ó. É provável. Né? E agora, se nós tivéssemos a proteção, é uma proteção aqui que cobre essa serra e tal. Aí o que acontecer? Ele continuaria sendo o risco ainda ele existiria, né, como severo, porém raro. Logo, cadê? Aqui. Logo, o nosso risco, nosso diferença de risco aqui, né? O excesso de risco, ele deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, aí eu vou fazer de novo aí. Ele é extremo, né? Ele é extremo. Então excesso de risco extremo. Ele é passível de interdição, certo? É um trabalho, uma máquina, ela pode ser interditada. Então, isso é passível. É assim que é feito, tá, gente? É assim que é a proposta da norma, é isso aí. Né? Esse aqui, ó, o último exemplo aqui pra gente tentar ver, né? Esse daqui eu já vou de cara extremo. Por quê? Andame inapropriado. Ele está no último lance, não tem guarda-corpo, não tem cinto de segurança. Extremo, gente. Extremo. E ele é risco. Esse aí é um risco grave e iminente. Deixa eu só iminente a vida. E esse aqui não é nem a saúde, é só a vida mesmo, tá? Então, gente, esse daqui não precisa nem aplicar, o auditor fiscal não precisa nem aplicar a tabela, porque essa situação é tão grave, mas o risco é tão grande, né? Falta de cinto de segurança, não tem onde ancorar, o andame não está totalmente preenchido, o assoalho do andame, não tem guarda-corpo, não tem escada de acesso, enfim, isso aqui é risco grave e iminente. O auditor fiscal não precisa nem aplicar essa tabela para fazer excesso de risco, que aí é risco grave e iminente.
Ok? Bom, nas disposições finais, metodologia de avaliação qualitativa prevista na NR3 possui a finalidade específica de caracterização de situações de risco grave e iminente pelo auditor fiscal do trabalho, não se construindo em metodologia padronizada para gestão de risco pelo empregador. Então aí não é uma metodologia para gestão de risco do empregador, mas é para fiscalização do trabalho, tá? Eu acho que é importante a gente conhecer, porque a gente teria condição de, recebendo o auditor fiscal e na iminência dele fazer, se cumprir e se valer da NR3, você poderia exigir dele essa avaliação de risco grave e iminente, de severidade e probabilidade do risco. E excesso de risco, análise do excesso de risco. Fica dispensado o uso de metodologia prevista nessa norma para a imposição de medidas de embargo ou interdição quando constatada a condição ou situação definida como grave e iminente risco nas normas regulamentadoras. Pronto, aquela situação é uma condição de risco grave e iminente, né? Pegar em R35 e tal, é risco grave e iminente. Sendo risco grave e iminente, nem se aplica mais essas tabelas, essa metodologia. O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do trabalhador, não se caracterizando como medidas punitivas. A ideia da norma não é punir, é apenas providenciar o acerto e fazer com que não tenha uma sequela maior, né? Só isso. Esse é o espírito da legislação, nesse caso, principalmente. A imposição de trabalho de embargo ou interdição não elimina a lavratura de autos, ou seja, não elimina a possibilidade de gerar multa, né, por descumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho ou dos demais dispositivos da legislação trabalhista relacionada à situação analisada. Durante o embargo, a vigência de embargo ou interdição, devem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação do risco, né, grave e iminente, desde que garantidas condições de segurança e saúde aos trabalhadores envolvidos. É assim, por exemplo, vai trabalhar no telhado, tem que fazer linha de vida, né? Então, o primeiro pessoal que vai fazer a linha de vida, aqueles cabos que ficam sobre o telhado, isso aqui, ó. Linha de vida. Isso aqui. Esses cabos aqui. Deixa eu ver se eu acho algum mais fácil de você visualizar. Muito embora tudo para mim. Vamos pegar um aqui. Quer ver? Olha, talvez esse. Não é o ideal, não. Vamos pegar um outro. Não tem nenhuma foto que eu entendo como mais visual. Muito embora tudo isso é linha de vida. Então, mais simples em si. Olha, gente, linha de vida é isso aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, ver a imagem. O trabalhador ele tá andando numa viga, né? E tem aqui um cabo esticado, e ele está com o cinto de segurança preso nesse cabo. Esse cabo esticado é a linha de vida, tá? Isso é a linha de vida. Ela pode estar na horizontal, ela pode estar na vertical também. Esse caso aqui, quer ver? Aqui é um exemplo. Ver a imagem. Aqui. Esse aqui é um exemplo, né? Ele está aqui, ó, andando no telhado, e ele está preso, o cinto de segurança dele está preso aqui nesse cabo esticado. Isso é linha de vida.
Isso aqui também é uma linha de vida. Opa, isso aqui. Aquilo lá também era. Mas aqui. Imagem. Isso aqui é uma linha de vida. Mas cada marinheiro, tipo marinheiro com guarda-corpo, tomando de baixo para cima. E tem um cabo de aço bem no meio. Pode ser corda também, mas normalmente cabo de aço. Bem no meio aqui da escada. Esse cabo está preso embaixo, está preso em cima. Então o que acontece? Eu coloco o meu cinto de segurança com trava-queda aqui e vou andando. Preso nessa linha de vida. Tá? Então isso é linha de vida. Muito bem. Então, durante a vigência do embargo e interdição, né, se um telhado tem que fazer uma linha de vida, quando você vai subir, o trabalhador vai no telhado, não tem linha de vida, porque precisa fazer. Ele precisa, fundamentalmente, colocar o primeiro que vai, ele tem que criar estrutura, ele tem que criar uma condição de poder trabalhar no telhado sem que coloque a equipe que vai fazer a linha de vida, ou seja, que vai providenciar o IPC, sem colocar ela em risco. Tá? Então é isso que a norma fala. Olha, vai ter que fazer um projeto, tem que fazer uma avaliação para que esse pessoal que vai lá fazer os reparos necessários, as adaptações necessárias, não fiquem expostos aos riscos. Né? Ou seja, ele tem que ter condições mínimas de segurança para poder desenvolver esse trabalho. Tá? E durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou embargo, os trabalhadores receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Ou seja, a empresa não pode suspender o pagamento de salário alegando que a empresa está embargada, ou a obra está embargada, ou a empresa está interditada. Não é passível isso, ela tem que continuar pagando esses compromissos aí que é dos salários do pessoal. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou deixar uma pequena atividade para vocês e até a próxima.